Olá pessoal, Diogo Guedes, e no vídeo de hoje eu vou falar de uma dúvida de situações que têm feito muitos advogados trabalhistas perderem o sono e se questionarem profissionalmente. Afinal, a reforma trabalhista acabou com a advocacia trabalhista? Vamos lá, vamos responder essa pergunta, fazer alguns questionamentos, comentários a respeito disso que tem prejudicado tanto a nossa área profissional, de atuação profissional, a área trabalhista, seja do empregado, seja em favor das empresas. A área trabalhista, ao longo dos anos, especialmente até a reforma trabalhista, ela sempre foi vista como uma área, digamos, de segundo plano dentro dos ramos de atuação do direito, sempre com aquela ideia de que era mais fácil, circunstâncias em que não havia uma necessidade de uma especialização, um conhecimento tão grande quanto em outras áreas aí do direito, direito civil, direito de família, direito penal, mas em linhas gerais, principalmente até a reforma trabalhista, a área de advocacia era de certa forma vista com um certo preconceito até entre os nossos colegas advogados, como se fosse uma área mais simples, mais fácil, até por conta de, em alguns aspectos, uma certa informalidade na relação daqueles pedidos que eram feitos. E, de certa forma, eu sempre fui muito crítico a essa visão, na minha avaliação, equivocada que se tinha da advocacia trabalhista, mas também fazia uma certa autocrítica à nossa atuação profissional, dos colegas, dos advogados trabalhistas, por conta de um certo despreparo de atuação na área trabalhista, especialmente no contencioso, que se levava então a essa conclusão, na maioria das vezes, como eu falei, eu particularmente tendo como equivocada essa colocar-nos num patamar inferior a todos os outros ramos do direito. E isso acontecia muito por conta de um certo, como eu falei, um certo despreparo e de advogados se lançando em verdadeiras aventuras jurídicas, fazendo pedidos sem qualquer análise criteriosa, porque de fato também isso contribuía muito, mas até a reforma trabalhista não havia, de certa forma, muito risco no ajuizamento de uma ação trabalhista, caso ela fosse julgada improcedente, especialmente quando o reclamante estava amparado ali pelo benefício da justiça gratuita. Então a consequência que se havia era a improcedência da ação, mas em favor da empresa, obviamente, excetuado aquelas situações de um abuso excessivo no seu direito de reclamar, a improcedência não gerava maiores desdobramentos em relação àquele pedido inadequado, digamos assim, feito pelo reclamante. Então, como eu falei, isso contribuiu muito para nos categorizar como uma área de segundo plano e que a reforma trabalhista meio que foi um divisor de águas nessa visão que, repito, era equivocada, mas muito por culpa nossa também contribuiu para essa visão dos demais profissionais aí do direito, de uma visão um pouco preconceituosa até em relação à advocacia trabalhista. Na verdade, o que a gente tinha na prática era que muitos advogados, até de outras áreas, se aventuravam em advogar na área trabalhista, achando que, com base num único modelo, já era o suficiente para fazer uma reclamatória trabalhista, porque, de fato, não havia um rigor formalista muito grande, com critérios ali de ajuizamento de ação, óbvio que tinha também antes da reforma trabalhista, mas era muito mais simplificado os procedimentos, né? Até os pedidos, a forma de se pedir, e também havia uma certa relativização até nas responsabilidades, até na hora de fazer uma defesa, achando também que fazendo uma negativa geral dos pedidos ali da inicial já seria meio que o suficiente para afastar aqueles pedidos ou fazer uma boa defesa na área trabalhista, e que por conta disso outros profissionais da área acabavam se aventurando no nosso mercado, no nosso métier da advocacia trabalhista. Então, com a reforma trabalhista, houve uma mudança considerável nesse cenário e eu trago aqui 3 pontos principais
para essa modificação de cenário advinda aí com a reforma trabalhista. O primeiro deles, aquela necessidade, obrigação legal de liquidação dos pedidos já na inicial, que trouxe o processo do trabalho, de certa forma, a patamares mais razoáveis daquilo que estava sendo efetivamente pedido, e uma análise também mais criteriosa, principalmente dos advogados do reclamante, em efetivamente pedir aquilo que tinha uma justificativa muito mais plausível. Então, não era raro a gente encontrar, pelo menos até a reforma trabalhista, chegou um momento em que praticamente todas as reclamatórias trabalhistas em que eu defendia do meu cliente tinha ali um pedido de dano moral, porque, como eu falei no início, a improcedência daquele pedido não traria maiores consequências para aquele reclamante. A liquidação dos pedidos, então, de certa forma, deixou um pouco mais criteriosa, digamos assim, o ajuizamento de uma ação trabalhista, até para pontuar de fato o que, do ponto de vista financeiro, está sendo discutido num processo. Então, até a reforma trabalhista, não raro, eu tinha que estar explicando para os meus clientes como é que uma ação de 50 mil reais fazia sentido em um reclamante que trabalhou ali 5 meses, 1 ano, menos de 1 ano para a empresa. E, obviamente, a gente sabe que era unicamente para cair num rito processual adequado, que é o rito ordinário, então, com pedidos ali de diferenças de horas extras ou uma eventual equiparação salarial, e em um período muito curto tinha pedido ali de 50 mil reais, esse era o valor da causa, justamente para também não ter a exigência de fazer a liquidação de todos aqueles pedidos, que era como se exigia até a reforma trabalhista, que o que era a exceção passou a ser a regra para todos os pedidos. Então, como eu falei, inúmeras oportunidades eu tinha que estar me explicando, o cliente me ligava apavorado, como que eu tô devendo, é isso que ele está pedindo mesmo, 50 mil, 100 mil numa reclamatória trabalhista, o cara que trabalhou 5 meses aqui para mim e que somado tudo que eu paguei para ele não chega nem na metade do valor que ele está pedindo, então tinha que fazer toda aquela explicação de que não, na verdade isso é só para cair no rito ordinário. E agora então, com essa modificação, essa exigência legal de liquidação dos pedidos, já torna o parâmetro um pouco, as regras um pouco mais claras, porque é em cima daquilo ali, ou pelo menos é a base do que está sendo discutido no processo. Então, os pedidos, se tem 50 mil, o reclamante precisa fazer a liquidação para que a soma, então, de todos os pedidos, e não pode chutar ao léu ali, então tem que ter critérios para se apurar aqueles valores ali apontados na inicial, inclusive sob pena de ser sucumbente naquilo que ele pedir em excesso. Então, o primeiro ponto que eu acho que a reforma trabalhista trouxe para modificar um pouco esse cenário e, de certa forma, aprimorar um pouco a advocacia trabalhista foi essa necessidade de uma liquidação dos pedidos já desde a inicial, tornando o processo, então, um pouco mais criterioso, digamos assim, um pouco mais complexo, até do ponto de vista de tudo aquilo que precisa constar numa reclamatória trabalhista, os critérios de cálculo para se chegar, então, àquela liquidação dos pedidos. O segundo ponto que eu chamo a atenção, trazido então pela reforma trabalhista, foram aquela previsão da sucumbência recíproca. Então, lembrando que até a reforma trabalhista não havia condenação em honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, o que, de certa forma, como eu falei lá no início, tornava a situação um pouco mais, uma regra um pouco mais simplificada de pelo menos uma ausência, praticamente em alguns aspectos até total, de risco no ajuizamento da ação, porque sequer a condenação em honorários da parte adversa, então o reclamante poderia entrar com ação pedindo 1 milhão, não ganhou absolutamente nada, mas não tinha ônus nenhum, não havia nem sequer a condenação em honorários advocatícios da parte adversa, obviamente salvada aquelas hipóteses dos honorários assistenciais, quando preenchido aqueles requisitos, né, o advogado está credenciado pelo sindicato da categoria e, de fato, o empregado tem preenchido aquele requisito da miserabilidade, tal qual definia lá a lei em relação a isso. Aí sim, naquele aspecto havia sim a condenação em honorários assistenciais, mas os honorários advocatícios não, e que com a reforma trabalhista passou a ter essa previsão legal, então, de honorários não só devidos ao advogado do reclamante, mas também do advogado da empresa, da reclamada, naquilo que o reclamante for sucumbente. Então, por conta disso, por conta do risco que agora
se traz essa ação do ônus que pode trazer o indeferimento, talvez até total, de uma reclamatória trabalhista, os pedidos passam a ser um pouco mais criteriosos. Então, na prática, a gente começa a já ver situações dessa natureza. Não se vai em qualquer demanda trabalhista que se pede dano moral, como a gente via até então, justamente por conta de que, se for indeferido, pelo menos nessa parte do qual esse empregado decair, esse reclamante recair, vai ter a condenação em honorários advocatícios em favor da parte adversa. E, por fim, o terceiro ponto que eu chamo a atenção dessa mudança de cenário pós-reforma trabalhista é um maior critério no deferimento, na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e as implicações desse benefício, inclusive de exceções ali, que mesmo o beneficiário da justiça gratuita, agora com a reforma trabalhista, também ele pode ser condenado a pagar os honorários advocatícios caso ele tenha valores a receber. Então, pela regra da CLT modificada pela reforma trabalhista, o simples benefício da assistência judiciária gratuita não é o escudo total para deixar de pagar honorários à parte adversa daquilo que for sucumbente. Pelo menos pode até haver uma discussão de constitucionalidade ou não nesse dispositivo, mas o que estabelece a lei, então, traz uma excepcionalidade nesse benefício da assistência judiciária gratuita, que até a reforma trabalhista também nós víamos muito a simples declaração da parte reclamante, no sentido de que teria direito a esse benefício da assistência judiciária, já era deferido, e que, por conta disso, o indeferimento da ação ao final, ou a improcedência, melhor dizendo, da ação ao final, como tinha ali o benefício da justiça gratuita, nem sequer as custas eram pagas por conta, então, desse benefício da justiça gratuita, que, a partir da reforma trabalhista, tornou um pouco mais criterioso a concessão da justiça gratuita. Há até uma crítica de que essas alterações trouxeram uma dificuldade, um prejuízo ao acesso ao judiciário, do qual eu particularmente não concordo, não acho que tenha qualquer inconstitucionalidade nesse dispositivo, enquanto ele não for declarada, e de fato não tem nenhuma inconstitucionalidade, ao menos declarada no STF, a respeito dessa matéria, a reforma trabalhista tornou então essas regras um pouco mais complexas, digamos assim, de forma que a advocacia trabalhista precisa estar preparada para esse novo cenário que se desenhou pós-reforma trabalhista, principalmente chamando a atenção desses 3 pontos aqui que eu acabei de falar. Então, a redução do número de ações trabalhistas, isso já era esperado quando o projeto de lei veio, inclusive esse era um dos principais, se não o principal argumento para os defensores daquele projeto que posteriormente foi aprovado, de justificar a necessidade de fazer uma reforma trabalhista, até para frear um pouco a quantidade absurda que se tem de reclamatórias trabalhistas, de pedidos que eram feitos assim ao léu, sem, como eu falei anteriormente, os critérios mais adequados de se fazer uma reclamatória trabalhista. Então, a redução do número de ações trabalhistas, como eu falei, já era de fato previsto com a entrada em vigor da reforma trabalhista. Mas, por um outro lado, se reduziu o número de reclamatórias trabalhistas, aumentou o número de demandas dessa área consultiva e preventiva necessárias por conta de todas as modificações trazidas, então, pela reforma trabalhista. Então, se na parte contenciosa, de fato, houve e continua tendo uma redução no número das reclamatórias trabalhistas, que agora está voltando assim a um patamar mais regular antes da reforma, mas ainda muito distante do que nós tínhamos até então, abriu um horizonte, um campo muito grande para essa advocacia consultiva e preventiva pós-reforma trabalhista. E com isso, ao longo dos anos, a gente teve uma valorização do advogado efetivamente especializado nessa advocacia trabalhista, mais preparado para essa nova realidade que veio especialmente depois da reforma trabalhista. E para isso, para que o advogado se valorize profissionalmente para essa nova advocacia trabalhista pós-reforma, que de fato é um divisor de águas na atuação profissional, algumas situações o advogado precisa estar melhor capacitado para estar atendendo nesse novo mercado. Então,
Hoje é preciso que um advogado esteja bem preparado para avaliar os riscos, não só para o ajuizamento de uma ação e de todos os pedidos que vão constar numa reclamatória trabalhista, como também de fazer uma análise dos riscos do qual a empresa pode estar correndo por conta daquela demanda trabalhista. E nesse aspecto, o advogado precisa estar mais bem preparado até para fazer uma avaliação criteriosa da viabilidade ou não, dos critérios, da possibilidade de se fazer um acordo numa ação trabalhista. E isso não só para o advogado da própria empresa, mas também do reclamante, naquilo que ele pode, ainda que seja feito o pedido ali na sua inicial, mas que tenha uma avaliação do risco que aquilo ali pode ser julgado improcedente e por conta disso o seu cliente ser sucumbente, inclusive para pagar honorários da parte contrária. Então, não só então a necessidade do profissional estar preparado para avaliar os riscos, mas também entender a fundo o ônus da prova, a distribuição do ônus da prova nesse processo, com essa nova sistemática, que de fato também acaba impactando na avaliação dos riscos que aquela demanda traz, seja para o reclamante, seja para a empresa reclamada. E também é preciso que o advogado esteja mais bem preparado para fazer e também conseguir impugnar adequadamente toda a liquidação daqueles cálculos que já se exige já desde a inicial. E ainda que o advogado não saiba, não tenha todos os critérios, ele seja a pessoa que vai elaborar esses cálculos, mas que ele tenha pelo menos profissionais bem preparados para amparar então o seu pedido, a sua liquidação, conforme a exigência legal, para fazer o pedido, seja lá na inicial ou então o advogado da reclamada, que ele tenha conhecimento necessário ou que esteja acompanhado de profissionais que tenha esse conhecimento para fazer a impugnação daqueles pedidos da liquidação já desde a sua inicial e, por conta disso, saber bem apresentar a sua tese, seja para formular os pedidos, seja para contestá-los até o final do processo. Então, como eu falei, enquanto o contencioso ele vai reduzir e sofrer alterações significativas, a tendência é que a parte consultiva e preventiva tenha um aumento da demanda, seja provocado pelos próprios clientes, pelas próprias empresas, seja por uma sugestão, uma apresentação, uma valorização do nosso serviço nessa área consultiva e preventiva para que as empresas enxerguem valor nesse tipo de prestação de serviços nosso, dos advogados trabalhistas, especialmente aqueles atuando em favor da empresa. E isso então requer uma série de critérios de bom preparo do profissional para que ele esteja acostumado a atender não apenas, quando eu falo isso, não apenas de uma preparação para atender empresas, mas também reclamantes, sob pena de você estar queimando, digamos assim, o seu nome no mercado em relação a demandas que eventualmente ou você poderia ter feito de uma outra forma, ou pedidos que você deveria ter evitado para não tornar o seu cliente assim tão vulnerável em caso de uma improcedência ou uma procedência parcial do pedido. Então, a área consultiva, especialmente a área consultiva empresarial, ela demanda um conhecimento muito mais aprofundado, especialmente diante dessas novas regras da legislação trabalhista, e não só isso, de um aprofundamento de matérias interdisciplinar, não apenas afeitas ao direito do trabalho, mas aquilo que vai impactar na realidade do seu cliente. Então, principalmente para o advogado que trabalha nessa parte consultiva e preventiva, não basta que ele domine amplamente o direito do trabalho em relação a todos os aspectos que podem influenciar o dia a dia de uma empresa, mas que você tem que ter necessariamente um conhecimento do negócio do seu cliente, até para saber conseguir colocar em prática todo aquele seu conhecimento jurídico, se de fato ele é viável no dia a dia da empresa. Então, por exemplo, o advogado pode ter um domínio absoluto em relação à implantação de um banco de horas, regime de compensação de jornada, mas se você não entender a sistemática do seu cliente, como isso vai impactar na operação daquele cliente, sem entender a fundo o negócio do seu cliente, talvez tenha muito pouco valor o seu conhecimento jurídico, porque na prática você não vai conseguir implementar, ou ainda que implemente,
você pode estar implementando do ponto de vista jurídico para tentar trazer alguma segurança ou minimizar os riscos que a empresa pode estar sofrendo, mas você pode estar criando um problema operacional gigantesco e talvez então do ponto de vista jurídico você traga uma maior segurança, mas do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista de valorização profissional, por exemplo, dos empregados, o ambiente de trabalho, você pode estar criando um problema muito maior se você se prender unicamente ao seu conhecimento jurídico sem estar atento a outras matérias, como eu falei, interdisciplinares, que vão impactar o negócio do seu cliente. Então, não só o advogado, bom advogado trabalhista, especialmente esse do consultivo e preventivo empresarial, precisa dominar amplamente as matérias afeitas ao direito do trabalho, mas aquilo também, todas as questões estratégicas de gestão que podem impactar no seu cliente, porque tendo equilíbrio dessas duas coisas, aí sim você vai conseguir transformar a realidade do seu cliente de forma a tornar a empresa mais segura do ponto de vista de cumprimento da legislação trabalhista, sem que isso, de certa forma, impacte dentro do negócio do próprio cliente. Então, como eu falei, como eu tenho falado isso de uma forma até insistente, as oportunidades então da reforma trabalhista, elas não surgiram apenas no início da reforma trabalhista. Então, Diogo, eu deveria ter feito essa parte consultiva e preventiva logo que entrou em vigor a reforma trabalhista, porque esse era o momento daquela alteração da legislação e o cliente precisava estar bem preparado por ocasião dessa mudança. De fato, aquilo foi importantíssimo e seria interessante que o advogado apresentasse isso para o seu cliente, mas não significa que ultrapassado o período de transformação ou de implantação da nova legislação trabalhista, que não continue havendo oportunidades para a gente oferecer o nosso serviço, principalmente por conta de que a relação de trabalho é extremamente dinâmica e, por vezes, a rotina da empresa vai se alterar a tal ponto que precisa estar bem amparado, bem estruturado, bem aconselhado por um advogado trabalhista, então, que auxilie a empresa a trazer segurança para o seu negócio. Então, não pensem que a advocacia consultiva ou preventiva decorrente da reforma trabalhista se perdeu quando ultrapassados os primeiros meses de início da vigência da reforma trabalhista, muito embora tenha sido uma oportunidade ímpar para os advogados oferecerem, apresentarem os seus serviços naquela mudança de sistemática de legislação, mas não se encerrou, a parte consultiva e preventiva não se encerrou com os primeiros meses da vigência. Continua ainda havendo muito mercado para a gente estar oferecendo para os nossos clientes, justamente por conta de uma nova sistemática trazida pela reforma trabalhista, que possibilitou, em vários aspectos, uma relação muito mais viável, digamos assim, mais tranquila de fazer essa boa gestão da relação de emprego entre empregador e o seu empregado. Então, a consultoria é uma área que demanda que o advogado saiba bem educar o seu cliente na necessidade de implementação de boas práticas de forma a diminuir o risco do seu negócio, mas também, em certo aspecto, tornar a empresa mais lucrativa, tornar a empresa mais competitiva, tornar ou pelo menos deixar que a empresa seja melhor vista para os seus empregados como uma boa empregadora, e talvez isso seja um grande desafio para o advogado de fazer com que o gestor, o empresário, enxergue a importância da advocacia trabalhista preventiva e consultiva a ponto de gerar valor ao nosso serviço. Quando eu falo isso, porque de fato, em linhas gerais, os empregadores acabam vendo a advocacia trabalhista empresarial unicamente como um custo. E isso é papel nosso, desmistificar essa cultura equivocada dos empresários, gerando valor ao nosso serviço para que ele efetivamente consiga enxergar que, bem assessorado por uma consultoria jurídica, com um profissional que tenha conhecimento jurídico, mas também dentro da sua operação, que tem um valor tão importante que pode sim apontar os riscos trabalhistas que o empresário não estava conseguindo enxergar. Então, eu tenho várias situações de consultoria que a gente está trabalhando determinada situação. Recentemente, por exemplo, fui contratado para adotar ou regulamentar ali uma situação
de organização na escala de revezamento, e quando a gente vai mexendo, a gente consegue enxergar tantas outras oportunidades, ou melhor, tantas outras situações de risco pelo qual a empresa estava fazendo, de descumprimento de convenção coletiva, por exemplo, ou necessidade de cumprimento de algumas situações previstas na convenção coletiva, que a empresa não conseguia enxergar que aquilo era um passivo, um risco trabalhista do qual ela estava correndo, e sem uma assessoria jurídica adequada, talvez só ia se dar conta do problema gigantesco que tinha dentro do seu negócio quando batesse à sua porta uma notificação trabalhista de algum empregado que estava reclamando especificamente aquele ponto. Então, nesse aspecto, é um desafio que o advogado trabalhista tem de mostrar para o seu cliente a importância do seu serviço, mas, quando bem demonstrado, eu tenho absoluta certeza que os clientes, os empresários em geral, conseguem ver valor no nosso serviço de forma a gente, como eu falei, de minimizar passivo trabalhista, tornar a empresa mais competitiva, aumentar o lucro da empresa, deixar de pagar parcelas que muitas vezes se paga equivocadamente, dando uma ideia de que tem natureza salarial, quando na verdade não tem, especialmente depois da reforma trabalhista, que ampliou bastante o número de parcelas sem natureza então salarial. Então é um desafio que a gente tem para demonstrar, agregar valor ao nosso serviço para que o cliente veja esse diferencial então. Então a advocacia trabalhista, de fato, ela não acabou com a reforma trabalhista, mas certamente nós estamos numa fase de transformação desse novo mercado. E aquele profissional que fazia aquela advocacia trabalhista como uma segunda atividade, eu cansei de ver civilistas indo para uma audiência trabalhista sem o mínimo preparo. Então, não, mas a advocacia trabalhista, eu vou aplicar aqui algumas regras do CPC, que de fato se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, mas tem um regramento totalmente diferente. E eu vi em vários aspectos bons advogados, especialmente da área civil, passarem vergonha na área trabalhista por justamente ter esse preconceito de que a advocacia trabalhista era muito mais simples e que a sua base no processo civil já seria o suficiente para estar bem seguro na atuação na área trabalhista. Isso aí acabou, essa transformação pelo qual a advocacia trabalhista tem passado ultimamente, principalmente depois da reforma trabalhista, vai meio que excluir do mercado esses profissionais que não conseguem enxergar a especialidade, a necessidade de aprimoramento, aprofundamento nessa matéria trabalhista, assim, muito mais bem preparado do que nós tínhamos até então. Mas o momento, ele de fato, ele ainda é de transformação, ainda a gente está, eu diria que a gente não chegou no final desse estágio, dessa mudança de paradigma por completo, porque ainda nós estamos nos adaptando, então tem várias situações que a própria matéria da reforma trabalhista ainda não está definitivamente pacificado nos tribunais, então eu diria que nós estamos passando por um momento de transição, de transformação dessa nossa área da advocacia trabalhista, mas ainda não chegamos no fim da linha e nem chegaremos, mas essa transformação tão substancial pós-reforma trabalhista ainda está ocorrendo em maior escala, e talvez esse seja um excelente momento para o advogado estar bem preparado para esse novo cenário. E para finalizar então esse vídeo, como eu falei, eu não acho que a reforma trabalhista tenha acabado com a advocacia trabalhista. O que ela fez foi redirecionar a necessidade de o advogado estar melhor preparado para outras circunstâncias que até a reforma trabalhista não se via. Então, para não ser jogado para fora do mercado de trabalho, em alguns aspectos de forma até violenta, porque quem não estiver preparado não só vai ser jogado fora desse mercado de trabalho, como muitas vezes pode estar até maculando a sua reputação, às vezes construída anos e anos de atuação profissional. Mas o que eu trago aqui para finalizar então, em relação a esse tema de que a reforma trabalhista não acabou com a nossa advocacia trabalhista, o que ela foi de fato uma mudança de paradigma, são algumas situações aqui que eu acho, que eu recomendaria para o advogado estar bem preparado para esse novo cenário que a gente está se encontrando atualmente. O primeiro deles esteja preparado para atuar na advocacia trabalhista, seja ela empresarial, na parte consultiva, preventiva ou na contenciosa, seja também para atuar em favor dos reclamantes. Esteja preparado, faça cursos,
leia livros, leia material próprio de toda a mudança na sistemática da regulamentação, especialmente advinda com a reforma trabalhista. Então esteja bem preparado. Não só isso, acompanhe os julgamentos, o entendimento jurisprudencial, e quando eu falo isso, não só em relação à aplicabilidade ou não da reforma trabalhista, como um parecer final, seja do TST ou do STF, em relação às matérias eventualmente declaradas como inconstitucionais. Acompanhe o entendimento, por exemplo, do judiciário trabalhista da sua região. Em alguns aspectos, eu vou dar um exemplo, há uma flexibilidade, uma aceitação muito maior de uma inovação trazida pela reforma trabalhista, a possibilidade do acordo extrajudicial para ser levado a efeito para homologação. Em algumas comarcas se admite de uma forma muito mais tranquila do que em outras regiões. Então talvez nessa seja uma excelente oportunidade de você estar apresentando para o seu cliente como uma solução de diminuição de demandas trabalhistas que eventualmente aquela empresa que você atende ou que pode atender, por exemplo, tenha sofrido, fazendo com que tudo aquilo que pode ser objeto de uma reclamatória trabalhista seja condensado num acordo extrajudicial para homologação, para tornar o pagamento parcelado de uma forma mais simplificada, resolver passivos trabalhistas de uma forma mais rápida do que uma demanda trabalhista, uma ação trabalhista, os custos que tem uma ação trabalhista, não só do ponto de vista financeiro, mas também emocionais que uma demanda trabalhista, uma longa demanda trabalhista pode trazer para o empresário. Então é importante que esteja bem preparado o advogado para esse novo cenário. Outra situação é que você precisa se portar como um especialista trabalhista. Aquela ideia da advocacia antiga de que sou civilista, mas faço um pouco trabalhista, faço direito de família, mas também eu tenho aqui alguma experiência na área trabalhista. Esqueça isso, você precisa se portar como um advogado especialista na área trabalhista. Seja para atuar em favor do reclamante, como eu falei, seja para atuar em favor da empresa reclamada, tanto no contencioso quanto no consultivo e preventivo. E por fim, explore novas possibilidades. Se você sempre foi um advogado trabalhista, prestando seu serviço em favor de empresas reclamadas, pare de ficar reclamando de que diminuiu o número de ações do qual você atendia o seu cliente e explore novas possibilidades. Se aprimore nessa parte consultiva e preventiva, porque certamente tem muito mercado para você e com a sua experiência no contencioso pode estar contribuindo e muito para uma boa gestão daquela empresa de forma a diminuir o seu passivo trabalhista. E não só isso, aqueles que atendem ou que atendiam principalmente reclamantes e esporadicamente empresas reclamadas, é uma possibilidade sim também de um novo mercado que se apresenta para você de fazer essa consultoria preventiva e consultiva para empresas, porque é importante essa bagagem que você teve numa visão de certa forma muito mais crítica daquele que está enxergando os erros da empresa para o ajuizamento de uma ação trabalhista, podem estar contribuindo então para você ser um bom profissional também no desenvolvimento dessa advocacia consultiva e preventiva para empresas. Então, assim, se arrisque, desde que, obviamente, bem preparado, que é a primeira dica que eu dei ali anteriormente, mas se arrisque a esse novo mercado, explore novas possibilidades, ainda que anteriormente você ficava muito mais limitado a uma atuação mais contenciosa, seja em favor da empresa, seja em favor do empregado. É isso, pessoal. Não vamos desanimar, tem muito mercado ainda para a nossa profissão, mas é preciso que a gente esteja bem preparado para esse novo cenário. O que é bom, o que é muito bom também. Vamos deixar de ter aquela pecha de uma advocacia de segunda linha e vamos nos colocar num patamar que a gente sempre esteve, de uma advocacia importante, não só do ponto de vista de relação, de melhor aprimoramento de uma relação de emprego, mas de solução de conflitos também, de importância social da nossa participação, enfim, da nossa importância nessa relação entre empresários e empregados, na solução, na pacificação de conflitos, na importância social que nós temos em relação à nossa advocacia, a trabalhista. Precisamos ter esse resgate da importância, da relevância da nossa prestação de serviços, e isso
Como eu falei, a gente só vai conseguir estando bem preparado, estando preparado para esses novos desafios, ainda que a gente esteja se arriscando a esse novo mercado da advocacia trabalhista, principalmente na área consultiva e preventiva. Então não vamos desanimar, a advocacia trabalhista não acabou com a reforma trabalhista, mas principalmente é preciso que a gente vire a página e esteja bem preparado para esse novo cenário que surgiu aí há pouco menos de 2 anos atrás. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.